Se você comete algum desses erros que eu vou listar para vocês na redação, cuidado. Cuidado, porque o Enem vai cobrar muito caro de vocês em termos de pontuação. Então se liga nesse vídeo para aprender um pouco mais sobre o que você jamais deve fazer na sua redação. Fala, gente linda, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu vou falar de 7 erros que você jamais deve cometer na sua redação, porque são erros considerados primários e com certeza vão tirar muitos pontos da sua produção. E se você já cometeu e experienciou algumas dessas situações, não deixe de colocar nos nossos comentários. Se por acaso você vir que eu não comentei sobre algum erro, inclusive que é bem pertinente colocar para avisar e alertar mais gente, coloca também nos comentários. É importantíssima a sua participação para a gente poder se engajar cada vez mais nas redes sociais e trazer conteúdo de qualidade aqui, beleza? Número 1, tangenciamento. Professor, o que é o bendito do tangenciamento? Toda vez que aparecer a comanda de redação do Enem, nós temos uma lista de palavras-chave. Essas palavras-chave devem aparecer no seu texto, na sua produção, na sua dissertação. Caso elas não apareçam por meio das palavras que originalmente estão na comanda ou mesmo por meio de sinônimos, então infelizmente você pode cometer uma situação de fuga, que é quando a sua redação zera, ou de tangenciamento. O tangenciamento acontece exclusivamente quando você comenta uma palavra-chave, mas não outra palavra-chave. E aí você atendeu parcialmente às exigências da proposta de redação. Vale lembrar que o tema de redação 2021 do Enem foi Invisibilidade e Registro Civil, Direito de Acesso à Cidadania no Brasil. Quando ele abordou a palavra-chave registro civil e invisibilidade, essas expressões elas deveriam aparecer obrigatoriamente no seu texto dissertativo. Além, claro, da expressão cidadania, crucial para fazer o levantamento dessa problemática toda. Então, uma vez que você abordar a palavra somente invisibilidade e deixou de abordar as demais, você tangenciou. Uma vez que você abordou a palavra apenas registro civil, você também tangenciou. E, claro, uma vez que você só abordou a palavra cidadania, também tangenciou. Era necessário fazer a junção dessas problemáticas toda envolvendo essas 3 expressões-chave. Invisibilidade, ocasionada pela falta de registro civil, que vai fazer com que o cidadão não tenha acesso aos bens por garantir a ele como formação cidadã. Verifica então se você fez isso de fato na redação 2021, você que prestou o Enem o ano de 2021. Nossa, ficou redundante, né? Bom, mas já foi. Erro primário número 2, não aproveitamento do espaço da redação. Gente, você tem quantas linhas para desenvolver a sua dissertação? Você tem 30 linhas para desenvolver a sua redação. Apesar do espaço da folha ser bem limitado, equivalendo a 75% do total de um espaço de uma folha A4, dá para você escrever bastante coisa, encolhendo bastante a letra também, tá? Quando você não aproveita bem esse espaço, pode ter certeza que o corretor ele vai identificar isso de pronto. Ele vai bater o olho na sua redação e verificar, poxa, esse aluno ele só preencheu 15 linhas, 20 linhas, é muito pouco. Consequentemente, o seu texto vai ter um descrédito, vai ter um desmerecimento. Esse corretor vai ter uma percepção clara de que faltou alguma coisa, seu texto está lacunar, deveria ter recrutado mais informações. Então, gente, não se esqueça de uma coisa, para um texto dissertativo ter uma visibilidade muito agradável ao corretor e com certeza fazer o preenchimento de todas as lacunas necessárias para conseguir conceber um 900+, mais de 25 linhas, né, entre 25 e 30 é fundamental. Então, seguir por esse dado que é muito importante para você fazer uma redação exemplar. Erro primário número 3. Estruturas embrionárias. Professor, o que é uma estrutura embrionária? Quando eu falo desse termo embrionário, lembra alguma coisa que é rudimentar mesmo, que é primário mesmo. São aquelas estruturas macroscópicas, introdução, desenvolvimento e conclusão, que são feitos com recrutamento de menos de 3 linhas. Ou seja, fez uma introdução com 2 linhas, uma conclusão com 2, você tem uma estrutura embrionária. Claro que isso pode ser estendido também para outras estruturas um pouco menos complexas, mas o ideal é você tentar desenvolver uma introdução que tenha pelo menos 4, 5, 6 linhas trabalhadas com 3 períodos. Isso garante que o seu tipo de estrutura, introdução, não seja embrionário. O desenvolvimento também se aplica a essa regra.
Afinal de contas, o desenvolvimento ele tem que se articular com elementos argumentativos para provar o seu posicionamento. Em 2 parágrafos, em 3 parágrafos, cada um deles contendo uma estrutura mais complexa de 3, 4, 5 períodos internamente. Então, cuidado com essas estruturas embrionárias que provam mais do que nunca que você tem um texto rudimentar, primário e que não sabe desenvolver sobre o assunto mencionado. Dica número 4. Senso comum para argumentar. Gente, foge do senso comum. O que é senso comum? Para você que não sabe, senso comum é todo tipo de informação que não tenha um embasamento científico, não tenha um embasamento autoral, não saiu de um dado de pesquisa, de um livro, de um filme, de alguma fonte segura. Se por acaso você vai usar vozes da sua cabeça para argumentar, para desenvolver um texto, então infelizmente a sua argumentação ela vai ficar lacunar e não vai trazer comprovações básicas para você defender a sua tese. Portanto, é muito importante você se valer de argumentos que trazem uma garantia de um repertório significativo para provar alguma coisa a alguém. Lembra, a competência número 2 do Enem avalia justamente a existência de pelo menos um repertório sociocultural produtivo. Então, vai fazer uma redação Enem, garanta que pelo menos uma informação seja comprovada, tenha base, tenha fundamentação. Isso é muito importante. Número 5. Mas antes de entrar no mérito número 5, eu quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajuda bastante a gente dessa forma a aumentar e ampliar o nosso alcance. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Isso ajuda também demais a você ter acesso ao nosso conteúdo sempre muito atualizado semanalmente com conteúdo de qualidade. Outro ponto importante é, por acaso você ainda não segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, cara, você está perdendo muito tempo. Vai lá, procura a gente no Instagram, @corrija-me. Conteúdos diários para você se atualizar em relação à redação, vai te ajudar com certeza. Agora sim, erro primário número 5 que você não deve cometer na redação Enem. Você argumentar, construir um texto a partir unicamente de texto motivador. Pera aí, professor, eu posso utilizar ou não posso utilizar o texto motivador? Você pode utilizar se você não tiver outro recurso, mas tem que garantir que haja pelo menos um repertório sociocultural produtivo. Se você não tiver um repertório, você infelizmente vai ser penalizado duramente se só utilizar repertório dos textos motivadores. Portanto, toma cuidado, estuda e se atualize sobre conteúdos os mais contemporâneos. Erro número 6. Gente, esse aqui me dá até uma ânsia, né? Uma vontade de chorar quando aparece nos textos dos meus alunos, porque eu falo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E tem um bendito de um santo lá que sempre faz isso, né? Que é o uso da primeira pessoa. Não faça isso. O seu texto dissertativo, argumentativo, é um texto acadêmico, objetivo, que tem um cunho científico. Logo, você nunca deve meter lá um eu acho, creio eu, na minha opinião. A primeira pessoa do singular é terminantemente proibido porque descaracteriza o gênero dissertativo argumentativo. Agora, posso usar a primeira pessoa do plural? Essa você pode, mas particularmente como professor de vocês, eu oriento para não ter dúvida o uso da terceira pessoa do singular, que é a mais indicada para textos científicos e objetivos. Erro primário número 7. Cuidado, não cometa esse erro jamais. Enem exige, desde a sua comanda, a proposta de redação, que você faça uso de uma intervenção de acordo com um problema associado aos famosos eixos temáticos, que são problemáticas brasileiras de cunho nacional. Uma vez que ela exige uma intervenção, você tem que obrigatoriamente inserir uma intervenção lá na conclusão, no parágrafo final do seu texto. E essa conclusão, vale lembrar, tem que ter sempre 5 elementos fundamentais: o agente, a ação, o meio e procedimento, o efeito e o detalhamento de algum deles. Para você conhecer um pouco melhor dessa intervenção e de como elaborar muito bem essa aula, basta você acessar o nosso canal e verificar que temos uma aula específica sobre intervenção. Procura lá que você vai gostar e você vai tirar todas as dúvidas sobre essa parte fundamental. Queridos, não se esqueça, intervenção vale 200 pontinhos na competência número 5, então não fazê-la é um crime contra a sua redação e você com certeza vai perder muitos pontos com isso. Valeu, gente linda, muito obrigado pela sua participação, por ter me aguentado até o final dessa aula. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo.
Caso você queira comentar, gente, insere comentário se você acha que tem algum outro tipo de erro primário que jamais deve acontecer na sua dissertação, coloque aqui nos comentários que ajuda bastante a gente, e inclusive para preparar de repente uma outra aula, uma parte 2 dessa aula, por que não? Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!